As próximas duas perguntas foram elaboradas pela Igreja Católica. Padre Dirceu. Candidato Cosimo, diante do consumismo sem limites que hoje nós vivemos, nos deparamos com o aumento dos veículos em passos, o trânsito insuportável. No seu governo, tem algum projeto para amenizar este alto fluxo de veículos na cidade, essa questão do trânsito, uma vez que o senhor disse pensando no futuro da cidade? Olha, a pergunta é muito pertinente ao momento. Nós hoje temos aproximadamente 34 mil veículos, mais as motos em 17.400, 17.500 e outros veículos. Então nós chegamos a 50 e tantos mil veículos na cidade. E a cidade, pelo seu traçado, não comporta isso aí. Está difícil realmente se mobilizar dentro da cidade. Está difícil, dificílimo até. Então, quando nós falamos em planejar, não foi à toa que nós escolhemos um vice que é arquiteto urbanista, alguém que é especialista em cidade. E um dos temas que nós temos mais discutido é este, o trânsito. Se nós continuarmos do jeito que está, se não dermos novas opções, nós estaremos numa situação muito difícil. Devo confessar, e todo mundo sabe, que quando eu fui deputado, eu briguei com o governador Hélio Garcia, no bom sentido, para que se fizesse um trevo decente lá na entrada da cidade. Era um círculo. Aí, depois de certo tempo de estudo, fizeram como está lá hoje. E, graças a Deus, os acidentes diminuíram. Também lutamos naquela época, conseguimos a entrada de São Francisco, um novo acesso à cidade de Passos e uma nova saída. Agora, pelo PAC 2, 17 milhões já estão disponíveis para a Prefeitura, para começar lá na José Caetano de Andrade, que vai sair lá na ABB, no Banco do Brasil. É um novo acesso e uma nova saída. Nós temos que pensar seriamente, e isso aí faz parte da equipe que nós queremos para projetos, de pensar aqui na Expedicionários, para sair lá em cima, perto da Granja Ludmila. E tem certos problemas de Passos que realmente tocam a gente. Por exemplo, quando se construiu o Casarão, era tido como um bairro pobre. Lá se fez uma avenida chamada Chafariz, com 2 vias. Se houvesse um planejamento, nunca aquele loteamento Mundo Novo teria sido construído daquele jeito. Porque teria que ter dado continuidade à Avenida Chafariz, não deveria ter feito aquele condomínio fechado, e a Chafariz iria sair lá em cima, perto do trevo. Isto é, era um novo acesso e uma nova saída para Passos. Está lá. Começa a Chafariz aqui, tem um loteamento no meio, um condomínio fechado e continua lá em cima a Chafariz. Isto é, a avenida foi morta de início. E isso aí dificulta e muito o trânsito. E também eu quero dizer sobre o problema lá do Jardim Itália e Canadá. Ali, um loteamento fez de um lado, do outro, colocaram uma ruela, ao invés de colocar uma rua larga que facilitasse o trânsito. Então, o planejamento vai resolver esses problemas. A outra pergunta, candidato Cosimo, é relacionado à piedade popular do nosso povo. Na nossa cidade, a questão do folclore, a gente sempre ouve dizer assim, Passos, a cidade que já teve um carnaval bonito, sério, de família, organizado muito a questão do folclore na cidade. E nós temos aí paróquias que têm a questão dentro, diretamente ligada. E nos últimos anos a gente não tem percebido uma seriedade da prefeitura em relação a essa questão. Há interesse? O que o senhor pensa sobre isso? Eu, quando volto no passado e falo sobre a administração que eu fiz, muita gente fala assim, é saudosismo. Sim, mas o presente e o futuro podem ser construídos em cima do passado. Então, na nossa época, o carnaval realmente gozou do melhor momento, e era um carnaval de avenida, sério, que merecia todo o nosso respeito. E queremos dizer mais, incentivamos e muito o folclore.
Infelizmente, depois de certo tempo, o folclore desviou de seu caminho. E não houve incentivo da prefeitura. Na época eu tinha uma equipe que era o presidente, o Silas, que era o responsável pela parte de educação, e havia a Maria José, que cuidava dessa parte de cultura popular. E eles se empenhavam e realmente se dedicaram, todo mundo se lembra disso, mas se dedicaram 100% para que toda a cultura popular fosse respeitada, fosse incentivada. Hoje a gente fica um pouco preocupado, porque muitas vezes os responsáveis por essas entidades de que cuida da cultura nem sempre usam adequadamente até os próprios recursos que recebem para manter isso aí. Então é realmente preocupante e tem que haver mudanças, muitas mudanças, para que volte ao seu caminho tradicional, que era excelente na época. O jornal Folha da Manhã, que é apoiador dessa série de entrevistas, mandou 2 perguntas para o senhor Cosmo Baltazar. A primeira é a seguinte: o município de Passos acabou sendo prejudicado no projeto da parceria público-privada da MG 050 porque, na gestão de Ataíde Vilela, não realizou aqui a audiência pública para apresentar suas reivindicações ao projeto. Foi a única cidade em toda a extensão dos cerca de 400 quilômetros da rodovia que não fez a audiência por falta de iniciativa do prefeito. Paraíso, por exemplo, tem hoje um sistema de trevos e viadutos invejável. Só comparando ao que foi feito em Mateus Leme, porque o prefeito de lá exigiu isso na audiência pública, enquanto Passos sequer uma pista de acostamento conseguiu para o entroncamento da Arlindo Figueiredo com a MG 050. Qual sua proposta para reverter esse quadro e o seu projeto para viabilizar e facilitar o sistema viário da cidade, que hoje conta com 30 mil veículos nas ruas? Bom, eu devo, até aqui vou aproveitar a oportunidade também, porque muitas vezes falam que o vice foi omisso. Várias vezes eu viajei para representar o doutor Hernani em algumas circunstâncias. Por exemplo, no PAC 2, eu que fui a Brasília, e assim que nós assumimos, o Dr. Hernani pediu ao secretário de Planejamento, e na época um assessor dele, o Alexandre Maia, e a mim, para irmos a Divinópolis discutir o problema das Gerais. E lá estivemos, e tivemos que ouvir o que ele acabou de perguntar agora, de falar, porque na época o prefeito realmente não deu importância. Quando convocado para reuniões, ele não participou. E isso foi horrível para Passos. E quando estivemos lá, eles nos disseram, nos apresentaram o cronograma, que em 2011 fariam todo aqui de Passos. Nós estamos em 2012 e por enquanto nada. E na época sugeriram também que se fizesse um ofício para o secretário de Obras de Minas Gerais pedindo autorização para antecipar Passos. Nós fizemos. E o governo simplesmente nos deu uma resposta, aliás, até um ofício muito mal redigido, né, em que falava o seguinte, que era impossível mudar o cronograma da firma, já que era uma terceirizada, né? Mas nós estranhamos, sabe por quê? Porque o Estado teria que pagar um X a Gerais para antecipar a obra. Então a gente percebe que o jogo de interesse ali segurou demais esse trabalho aqui em Passos. Quem não conhece a tristeza que é entrar lá pela Arlindo Figueiredo hoje? Existe um professor na faculdade que todas as vezes que ele me encontra, ele faz um gesto, aquele gesto da escola, como quem diz, não é a escola que ele quer pagar, cadê o trevo? Cadê o trevo? Então tem responsável por isso. Foi a indiferença e, por que não dizer, a apatia total com relação às coisas que pertencem a Passos, que deveriam ter sido feitas, e a gente fica até com inveja. Paraíso hoje realmente está uma beleza, não só nisso, mas principalmente também na iluminação. Passos é uma cidade escura, e tudo isso é reflexo de uma administração que nos antecedeu. A segunda pergunta da Folha da Manhã é a seguinte: nos últimos anos, o papel do vice-prefeito tem pouco significado, inclusive no atual mandato, com o senhor vice do prefeito José Hernani. Não se tem notícia de qualquer atuação do senhor na gestão pública.
Há até um candidato a prefeito que já disse que vice é coisa para cachorro. O senhor concorda com essa afirmação? E se eleito, o senhor vai mesmo pedir a colaboração do seu vice Murilo? Olha, eu já ouvi também isso, falar que o vice é cachorro. Então, eu fui 3 vezes cachorro na minha vida, né? Porque eu fui vice 3 vezes, do Zé Figueiredo, do Hernani em 92 e agora. E eu quero dizer o seguinte, a lei é clara, o vice, né, a função dele, vamos dizer assim, é de espera. E eu nunca esperei ter que assumir, porque eu achava que o doutor Hernani tinha todas as condições para administrar. E quero dizer que talvez, por desconhecimento, pouca gente sabe os trabalhos que eu fiz a pedido do Dr. Hernani. Quase sempre eu participei das reuniões da AMEG, de que eu fui o criador. Muitas vezes viajei para ele a Divinópolis, fui a Brasília, então eu fazia esse papel. Fui ao Tribunal de Contas do Estado, uma ocasião, para pedir algumas explicações. Então o vice, ele só, por lei, é só no impedimento do prefeito ou em situações de afastamento que a lei determinar. Fora isso, o vice é um estado de expectativa. E eu soube respeitar porque eu fui vice, eu tive vice e sempre nos relacionamos bem e sempre mantivemos o respeito. Muitas vezes até saiu uma briga do Cosmo com o Hernani. Nós nunca brigamos na vida. Nós temos uma convivência desde 1968, quando em Passos começou o MDB, que era a oposição naquela época ao governo. Eu acho importantíssimo que o prefeito e o vice vivam bem, porque se eles se desentenderem, quem perde é a cidade. Agora, quanto à segunda parte da pergunta, quanto ao meu vice. O meu vice foi escolhido a dedo. Homem inteligente, um homem antenado com todos os fatos que ocorrem, um homem concatenado quando fala e apresenta suas ideias, um arquiteto urbanista que tem tudo para ajudar Passos, e então nós o escolhemos, e eu sempre falo para ele, até nas reuniões, pode se preparar que uma parcela significativa dos trabalhos de Passos, você vai ter que exercer, pode ter certeza disso. Estamos recebendo nos nossos estúdios o candidato à Prefeitura de Passos, Cosmo Baltazar de Freitas. Seguindo com as entrevistas, a equipe de jornalismo da Rádio Nossa Missão também preparou algumas perguntas com temas livres. A primeira é a seguinte: com recursos financeiros escassos, obras como estação de tratamento de esgoto, recuperação de trechos na Avenida da Moda, rodoviária, canalização abaixo da Escola Polivalente, entre outras, são entregues à população com deficiências e acabam consumindo mais dinheiro para funcionar. Como o senhor pretende fiscalizar essas construções, evitando desperdício do dinheiro público? Por gentileza, quais são as obras que você citou? Recuperação de trechos na Avenida da Moda, rodoviária, canalização, estação de tratamento de esgoto. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, que a rodoviária, o restaurante popular, aquele lá é verba federal. Agora eles liberam o dinheiro na medida, eles vão medindo a obra para ver se está seguindo a sequência e quanto já gastou para ir liberando pela Caixa Federal. Então aquele lá é um recurso já garantido. Ali o que vai sobrar para a prefeitura vai ser a infraestrutura em torno, ou seja, ali era um terreno pantanoso. Então vai ser quase que necessário trocar o piso, fazer uma drenagem e fazer um serviço definitivo, ali perto do restaurante popular. E eu espero que isso aí seja logo, porque embora no início muita gente tenha ficado bravo, tenha chiado com relação a isso, lá vai ser de suma importância. A turma talvez, para quem não conheça o que seja um restaurante popular, é uma coisa maravilhosa. Bem tocada. A faculdade tem um. Todo mundo fala, lá vai virar, né, como se as pessoas fossem lixo, até falar, lá vai virar depósito de pobre. Não é, eu acho que o restaurante é também para eles, principalmente. Isso é importante. Quantas e quantas pessoas que não podem pagar um prato de comida? O restaurante pode oferecer isso, mas lá vai ser principalmente para as indústrias, as próprias indústrias que vão ganhar com isso. Eu sei de empresário aí que está falando assim, eu vou deixar de ter um restaurante aqui dentro que fica caro para a gente e vou pagar as refeições que serão em condições acessíveis a qualquer um.
né? Então, quanto ao restaurante, não há problema que a verba já é destinada. Quanto a recapeamento da cidade, é preocupante. Olha, eu fui prefeito, ali em torno da igreja Nossa Senhora Aparecida, aquilo lá, quem fez foi na minha administração, com aqueles blocos, lá de 84 e 85. Pode ver que está lá, não se gasta quase nada na recuperação. Então hoje, ao invés de se fazer um trabalho assim mais duradouro, a gente vê em alguns loteamentos aí, que muitas vezes nem casas ainda foram construídas, o asfalto já está cedendo. São os asfaltos casca de ovo. Então a cidade hoje realmente tem problema sério de asfalto. E eu sempre disse em todos os lugares por onde eu passo, que eu não penso de jeito nenhum em construir obras logo que entrar. Nós temos que recuperar as instituições que não estão funcionando bem e recuperar principalmente essa parte de asfalto. Tem a avenida aí, por exemplo, que o trânsito hoje é difícil. Você pega uma avenida, por exemplo, como a Arouca, lá necessita de um recapeamento bem feito. E os bairros, então, nem se falam. Agora, é necessário dinheiro.